Tem reforço chegando em Porto Alegre. Quero trazer também a possibilidade de mais uma contratação para o ataque no segundo semestre. E a preparação para encarar o Remo. Tem uma possibilidade de novidade no time do técnico Paulo Pesolano? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado, então já chega deixando o dedo no like, te inscrevendo aqui no canal, afinal, né, tem muita coisa pra gente conversar sobre possibilidades de contratações e também, óbvio, né, sobre a decisão da próxima segunda-feira, 8 da noite no estádio Beira-Rio, tem Inter e Remo, valendo, né, uma sobrevida dentro do Campeonato Brasileiro, a possibilidade de se distanciar da zona do rebaixamento. Claro, né, que ainda tem rodada para acontecer, o Inter dá aquela secadinha, alguns confrontos que vão acontecer, em especial no domingo entre Vasco e Santos, que jogam em São Januário, mas enfim, isso é papo para outra hora. Eu quero começar falando justamente sobre um jogador que está chegando hoje à noite a Porto Alegre, que é o Niklas Eliasson, atacante sueco que já foi liberado pelo AEK da Grécia, e deve chegar, né, no finalzinho da noite aqui no aeroporto Salgado Filho e já a partir de amanhã fará exames médicos, exames físicos, assinatura do contrato e aí, né, vem a parte burocrática da regularização desse jogador para que ele esteja apto, quem sabe, para jogar contra o Atlético Mineiro. Jogo no outro sábado, ou seja, daqui 7 dias, também no estádio Beira-Rio, pela rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro, exatamente, rodada 24 do Campeonato Brasileiro. O Inter e o AEK Atenas da Grécia já chegaram a um acordo pela negociação, já foi feita a troca de documentos entre as partes, o atacante foi liberado do clube grego, tanto é que nem foi inscrito, né, na competição continental, né, que o AEK vai disputar nessa temporada. Ele já saiu da Europa, né, fará conexão aqui, né, no Brasil e, como eu disse, chega por volta de 11 horas da noite aqui a Porto Alegre, tá? Detalhes do negócio, para quem não está por dentro. Empréstimo até junho de 27, ou seja, uma temporada. 300 mil euros o Inter está pagando pelo empréstimo em 3 parcelas. Opção de compra fixada em cerca de 3 milhões de euros, caso o Inter queira permanecer com o jogador. 300 mil euros pagos agora serão abatidos desses quase 3 milhões de euros da opção de compra, tá? Então vamos lá, fica mais ou menos 2 milhões e meio de euros de opção de compra, caso o Inter queira ficar com Niklas Eliasson, jogador de 30 anos, sueco-brasileiro, jogador, né, de velocidade, de lado de campo, e que com certeza, né, vai agregar dentro do contexto que o Inter está precisando, né, de um jogador de 1 para 1, de vitória pessoal. Ele tem uma ótima bola parada e talvez essa seja a grande valência do Eliasson, né, um jogador que bate muito bem falta, tanto direta quanto também para assistência, uma possibilidade que o Inter não tem hoje, né? Eu nem lembro o último gol de falta que o Inter acabou marcando, seja nesse ano, na última temporada. Talvez a gente volte lá no gol do Ener Valencia, na final do Campeonato Gaúcho de 2025. De qualquer forma, né, se ele estrear contra o Atlético Mineiro, vai ter a possibilidade de estar um pouquinho mais inteiro para o Clássico Grenal da ida das quartas de final da Copa do Brasil, que acontece no próximo dia 27, no estádio Beira-Rio, né, pela Copa do Brasil. Tá bom? Quero falar de uma possibilidade de jogador que está chegando, mas deixa eu te lembrar para baixar o app da Zapay, que é totalmente gratuito e você pode ir lá, com poucos cliques, ficar em dia com o teu carro, licenciamento, IPVA, multa, pode ver o histórico veicular também de algum carro que tu esteja negociando, tu pode também assinar o plano de assistência da Zapay com guincho 24 horas, com reparos, né, de pintura e óbvio, né, tu também pode fazer, né, tudo pelo teu celular. Então baixe o aplicativo que está disponível aqui no QR Code que está na tela e no link que vai estar na descrição, ZAPAY, Zapay, meus parceiros aqui no canal. Lembrando que tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento no final da compra, tá bom? Vamos falar de um jogador que o Inter pode estar contratando. Informação do repórter Felipe Silva, da ESPN, é de que Inter e Fluminense estão disputando a contratação de Thiago Gouveia, atacante português de 25 anos. Muita gente deve estar se perguntando, pô, o Inter está contratando um sueco, está tentando um jogador do Congo, que é o Bakambu. Se especulou outras, um croata, agora um português. Por quê? Porque está mais barato, gente. Jogadores brasileiros e jogadores argentinos, uruguaios aqui do lado estão muito caros, né? Os clubes estão pedindo muito e os staff dos jogadores também estão pedindo muita grana.
Então esses jogadores estão vendo o Brasil como uma oportunidade. Inter e Fluminense estão tentando a contratação do Thiago Gouveia. Quem é ele, tá? Extremo português, jogador de lado de campo também, 25 anos, formado pelo Benfica de Portugal, passou pelo Estoril Praia também, emprestado, e voltou ao Benfica, onde está sendo utilizado agora. Tem uma curiosidade, tá? O Thiago Gouveia estava muito perto de ir para o Atlas do México. A negociação caiu na reta final, ele chegou a viajar para o México, deu entrevistas, né, dizendo estava muito feliz de jogar no Atlas, aquela coisa toda, mas os clubes acabaram não se acertando, tá? Foram 3 milhões de euros para o Benfica na negociação com o Atlas, o clube português manteria 50% dos direitos econômicos, e aí, né, a operação poderia chegar a 7 milhões de euros caso o Atlas quisesse, né, comprar a outra metade. Acabou que não rolou, né, ele retornou ao Benfica e não vai ficar lá. Ele jogou a última temporada emprestado ao Nice da França, foram 25 jogos e 2 gols. No Estoril viveu o melhor ano, tá? 5 gols e 6 assistências. Não é um artilheiro, é um jogador muito mais de construção de jogada, um jogador, né, que chega no fundo, que tem um para um, né, também é um operário, isso me agrada muito, né, com quem eu conversei, todos me citaram isso, né, da virtude dele, mais ou menos como é o Vitinho, né, um cara que fecha a linha de 5, que marca a lateral, né, que se doa pro time, e é um jogador, né, que poderia estar chegando então. Por enquanto, só o interesse, tá? E uma conversa para entender os moldes da negociação. Nada avançado com o Thiago Gouveia, então 25 anos, jogador, né, que pode chegar ao Inter aí nesta janela. Tá bom, gente? Pra gente fechar, vamos falar sobre treino. Afinal, o Inter treinou hoje, neste sábado, no CT do Parque Gigante, enquanto, né, alguns jogadores também estiveram lá no pagode do Tinga, né, para a construção do CT. Vale citá-los aqui, tá? Bruno Gomes, Bruno Henrique, Mercado, Bernabei, talvez sejam os jogadores mais engajados com o Inter neste momento, né? Estão doando também, né, dinheiro para que o Inter possa construir o CT e estão, né, sempre em contato com o Tinga. Isso quem revelou foi o próprio Paulo César Tinga em entrevistas aí para alguns veículos de comunicação. O grande ponto, gente, é que o Pesolano só não deve ter 3 jogadores à disposição. O Vitor Gabriel, que está suspenso por tempo indeterminado pelo STJD, o Rocher, que passou por cirurgia, e o Kaique também, tá? Rodrigo Vijagra está recuperado, voltou aos treinos e deve ser titular. O Thiago Maia também está recuperado, deve iniciar no banco, assim como o Benjamin e João Vitor, tá? Outras 2 alternativas que o Pesolano está ganhando. Provável time com Matheus Cunha, Bruno Gomes, Mercado, Maripan e Matheus Bahia, Vijagra, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Bernabei, e na frente o Carboneiro, né, junto com o Alan Patrick, naquele esquema que vem jogando, né, contra Flamengo, contra Corinthians, contra Palmeiras. É o Remo em casa. É a forma que o Inter sabe jogar, gente. Vamos ter que tentar achar, né, o meio termo para não estar tão exposto, né, nesse jogo que é tão decisivo. Afinal, o Inter ocupa a 16ª colocação com 23 pontos, pode entrar, né, na zona do rebaixamento caso haja um vencedor em Vasco e Santos, e se o Inter perder o jogo para o Remo, será ultrapassado pelo próprio Remo, que é o 19º colocado nesse momento dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Tem essa situação, né? Mas é o que se apresenta. Tá bom, gente? Chegou até o final? Não esquece de deixar o like, de te inscrever. A gente se vê. Fui!